Eu vou dividir esse tempo que nós vamos ter de conversa em dois momentos. No primeiro momento, eu quero falar para vocês quais são as ferramentas que um pastor usa para fazer uma pregação. E no segundo momento, eu quero que você ouça quais são as ferramentas que eu uso, né? Eu diria que eu vou colocar aqui, vou me expor um pouco para vocês, as ferramentas que eu uso para interpretar uma pregação. Então, é difícil o papel do intérprete, porque nós temos algumas limitações teológicas também. Eu lembro de um congresso que eu interpretei alguns anos atrás, eu acho que em 2004, se eu não me engano, foi em 2004, onde tinham dois grandes nomes da língua de sinais no Brasil, o Ricardo Sanders, que foi, eu acredito que o primeiro intérprete oficial, né, em termos de titularidade no Brasil. Ele fez um curso de intérprete nos Estados Unidos, veio para o Brasil, começou a trabalhar como intérprete aqui no Brasil, e a Ronice Quadros, que eu acho que é bem conhecida, é bem popular no nosso meio, no meio de pesquisa e estudo, ela é bem conhecida, e a fala deles foi muito parecida, assim, com relação ao papel do intérprete, né? Naquele momento, em 2003, eles falavam que o intérprete ele deveria interpretar aquilo que ele também estudou. Então, um intérprete tinha que ser um advogado para interpretar sobre direito, o intérprete tinha que ser médico para interpretar sobre medicina, o intérprete tinha que ser enfermeiro para interpretar sobre enfermagem, engenheiro para... Esse seria o ideal. Mas saindo desse mundo ideal, nós precisamos ir para o mundo real, né? O ideal, às vezes, é o que a gente quer e quer alcançar e tudo mais. Então, trabalhando esse conceito deles, o intérprete deveria ser um teólogo para interpretar o que um teólogo prega, o que um pastor prega. Mas não é assim no mundo real. No mundo real, nós somos a maioria professores, intérpretes, pedagogos, dona de casa, né, empresário, pessoas que estão envolvidas nesse ministério e que não têm dentro dos seus interesses, da sua linha de interesse, o estudo da teologia. Mas, então, quais são os elementos que nós podemos ter para fazer uma interpretação que vai de verdade passar o mínimo de conhecimento teológico, o mínimo de conhecimento bíblico para os surdos que estão ali naquele culto participando? Bem, eu vou colocar à disposição de vocês, você que está aí acompanhando a gente ao vivo aqui, você que vai estar depois entrando em contato por esse canal do YouTube que está sendo disposto esse bate-papo. Um texto que eu escrevi há algum tempo atrás para um curso que nós oferecemos aqui para os surdos, que nós chamamos de Teolibras. Né? O texto tem como título Surdo e a Interpretação Bíblica, né? A língua de sinais e interpretação bíblica. E aí eu trabalhei essas ideias que têm a ver com o olhar de um pastor para o texto bíblico. E eu queria que vocês já pegassem sua canetinha, seu papel, e esse primeiro momento nós vamos entender como é o olhar de um pastor para o texto bíblico, e no segundo momento, como seria um pastor intérprete olhando para esse texto bíblico, e aquilo que eu vou falar sobre as técnicas que eu uso, né, para interpretar o texto bíblico ou a pregação, e eu quero compartilhar com vocês, então, nesse segundo momento. Bem, por que nós devemos interpretar a Bíblia? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer sempre, né? Quando nós pensamos em interpretar a Bíblia, nós estamos usando a nossa lente, a nossa experiência. Todo intérprete bíblico, ele usa o seu óculos, ele coloca aquilo que ele vive, as suas experiências pessoais na interpretação do texto bíblico. Ainda não estou me referindo à interpretação da pregação que o pastor está fazendo ali. Por exemplo, você pega o texto bíblico, você vai ler a Bíblia, você tem a sua própria interpretação da Bíblia baseada nas tuas experiências, baseada na tua vivência, baseada naquilo que você já experimentou ao longo da sua vida.
Então, esse é o óculos que todos nós usamos quando interpretamos a Bíblia. Esse é o correto? Eu não sei se é o correto, mas eu sei que existe uma forma que eu diria que é uma forma mais correta, teologicamente falando, de interpretar a Bíblia. Primeira coisa, nós precisamos compreender a época que esse texto foi escrito. Se você entende a época que esse texto foi escrito, você vai entender a língua que foi usada, as expressões que estão sendo usadas ali, situações que envolvem o ambiente, situações que envolvem os personagens que estão inseridos nessa situação, na história. Então, lição número 1 que eu quero que você anote aí no teu caderninho, no teu papel, para você interpretar a Bíblia, você precisa compreender a época que esse texto foi escrito. Por isso é muito importante que o intérprete de Libras, né, vamos colocar assim, aquele que interpreta na igreja, o obreiro, né, o obreiro com surdos, ele tenha uma Bíblia de estudo. Isso é imprescindível, isso é muito importante. Que você tenha uma Bíblia que você vai estudar, não só ler a Bíblia, o texto sagrado, mas todos os comentários que aquela Bíblia oferece para que você compreenda o texto, o contexto daquele texto, o período em que foi escrito. A minha sugestão é que você economize um pouquinho, aí uns 4, 3 meses, e compre uma Bíblia arqueológica. É a Bíblia que eu uso pessoalmente, eu gosto demais dessa Bíblia. Eu tenho outras Bíblias que eu uso para interpretar o texto bíblico, mas eu gosto da Bíblia arqueológica. Essa é a minha Bíblia preferida em termos de pesquisa de texto bíblico. Então, para você entender o contexto, a época que foi escrita, você vai apelar para esses grandes homens que já escreveram os comentários e colocaram ali no texto bíblico como comentário abaixo nas Bíblias de estudo. Então, a primeira coisa, compreender a época, a segunda, compreender a cultura do povo e do autor. Por que que é importante você entender a cultura do povo e a cultura do autor que está escrevendo o texto bíblico? Porque baseado na cultura, você vai compreender as palavras que estão sendo ditas, você vai conseguir entender o significado daquelas palavras, você vai ter um pouco mais de propriedade para interpretar esse texto e entender que uma coisa não tem a ver com outras milhares de coisas que às vezes a gente imagina. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando nós ouvimos a palavra apóstolo, né? Apóstolo. E hoje até é uma palavra comum, as pessoas inclusive têm usado a palavra para dar títulos a pessoas, apóstolo. Você sabia que a palavra apóstolo surgiu por causa de um navio que era usado para levar algo precioso para um rei. Então, o apóstolo era um navio que tinha um tesouro nesse navio, levado de presente de um rei para um outro rei. Esse era o apóstolo. E dentro desse barco, então, desse navio, tinha um tesouro. E é interessante, porque a palavra apóstolo, agora a gente talvez não entenda isso, mas o que nós estamos transmitindo aos surdos é o maior de todos os tesouros, é a vida eterna que está sendo transmitida através das nossas mãos, da nossa interpretação em Libras. Então, só para você entender que no começo essa palavra apóstolo tinha a ver com um barco, um navio que tinha um tesouro dentro. E outras palavras, quando você começa a entender a cultura e o significado delas, começa a clarear a sua mente e quando você vai interpretar, você tem um pouco mais de propriedade para falar daquele conceito. Por que é importante também você entender a cultura? Porque o surdo tem a sua própria cultura, as suas expressões. Então, você vai fazer esses paralelos, essas comparações, para dar um significado para aquilo que ele já tem como conteúdo. Então, você compara o conteúdo que ele tem com aquilo que é um conteúdo bíblico. E você precisa conhecer isso. Então, a primeira dica é conheça a época, o contexto daquele texto bíblico. Segunda dica é conheça a cultura daquele texto bíblico. Terceira dica é isole o texto bíblico.
Um texto que é muito conhecido, de João, capítulo 3, versículo 1 e 21, fala sobre Nicodemos, né? Nicodemos, que era um principal dos judeus e tal, e aí você precisa isolar o texto e estudar esse texto, né? Então é muito bacana você conhecer o texto, saber sobre o texto, ler umas 80 vezes o mesmo texto, que aquele texto vai começar a saltar nos seus olhos como algo que é mais fácil de compreender. Esse conselho de ler mais de 80 vezes é dado por um dos pregadores que eu mais admiro no Brasil, que é o Hernandes Dias Lopes. Depois que você leu, então, mais de 80 vezes, você precisa observar os detalhes do texto. Então, quantas pessoas tem no texto? No caso, tem duas pessoas interagindo, Jesus e Nicodemos. É importante também você descrever os personagens. Então, vai descrever Nicodemos, vai descrever Jesus, vai ver essas atitudes de Jesus, esse papo de Nicodemos, e fazer, no final, uma aplicação desse texto. Com o comportamento de Jesus e com o comportamento de Nicodemos, você tem diversas lições. Então, esses são os elementos que um pastor usa quando vai interpretar um texto. Ele isola as palavras, ele usa os verbos porque transmitem ação, ele observa os personagens e o comportamento de cada personagem pode trazer uma lição também. Mas existem textos diferentes e estilos diferentes de pregação. Então, eu vou dar só alguns exemplos para vocês. Por exemplo, uma pregação temática é uma pregação que vai só trabalhar em cima do tema. Aí você está interpretando uma pregação temática. Você precisa saber que o pastor vai repetir esse tema mais de 10 vezes durante a pregação. Então, já fica ligado. Se ele fala um tema e começa a pregar e falar daquele tema várias vezes, essa é uma pregação temática. Aonde precisa estar a sua concentração na hora de interpretar agora em Libras, você precisa estar focado no tema. Porque se você se perder em algum momento, se você não conseguir absorver todas as ideias, você sabe que ele vai voltar para o tema. Então, já se conecta com o tema. Um outro estilo de pregação que nós temos é a pregação biográfica. A pregação biográfica, ela trabalha com a biografia, com a história de vida dos personagens. Então, se é uma pregação biográfica, você precisa saber que o pastor vai trazer elementos da personalidade daquele indivíduo que ele está pregando, que ele está falando sobre. Então, é importante você também conhecer a vida dos personagens bíblicos, porque se você se perdeu em algum momento, você pode voltar o raciocínio resgatando uma característica daquele personagem bíblico, tá? Então, é a pregação biográfica. E a pregação extemporânea? Que pregação seria essa? Eu diria que é mais difícil de se interpretar em Libras, a extemporânea. Pregação extemporânea é uma pregação que não tem estudo, que não tem uma prévia do que vai ser falado. É você chegar, abrir a Bíblia e dizer, hoje Deus vai falar aqui. E aí você tem que se virar nos 30. Você não sabe se ele vai pregar de forma temática, se ele vai pregar de forma biográfica. Você está mais perdido do que cachorro em dia de mudança, né? Mas você precisa entender todo o contexto para saber que ele vai usar contexto histórico, contexto cultural e vai dar ênfase a algumas palavras. Então, já pega a palavra que ele está interpretando ali, ou que ele está usando, e pega também como palavra de base para a sua interpretação. Nós temos também o estilo de pregação expositiva. A pregação expositiva é uma pregação que pega o texto bíblico, divide todos os versículos, e em cada versículo vai ter um trabalho de explanação, de exposição. Então, é um texto que você vai repetir sempre, capítulo, versículo, e vai dividindo isso aí. Então, é interessante, é muito importante você saber localizar
cada cena. Vamos dizer que cada versículo vai simbolizar uma cena. Então, o teu espaço de sinalização vai ter que ser amplo. Se o teu pastor tem esse estilo, você já precisa explorar todo o teu espaço de sinalização. Vamos dizer que o versículo 1, né? O versículo 1 está bem aqui, você está explicando e está olhando, interagindo com essa cena. E aí, versículo 2, porque você vai dividir de forma organizada tudo isso e colocar nos espaços de sinalização, enriquecendo isso. Bem, se você não tem costume de usar os espaços de sinalização, colocando, estabelecendo personagens em espaços diferentes, você pode usar uma outra forma, uma outra técnica para destacar os personagens, que é aquele processo deítico, né? O processo deítico na interpretação é aquilo que a gente chama de apontar, né? Então, aqui está Jesus, você aponta para ele, aí você vem para cá com a mesma configuração e aponta, e esse aqui é Nicodemos. Então, Jesus está aqui, Jesus, e esse aqui é Nicodemos. Então, você vai usar esse processo, chama processo deítico, para localizar os personagens. Então, isso é importante você desenvolver, você conhecer, porque os estilos de pregação vão definir o estilo de interpretação que você vai fazer. A mensagem expositiva também, ela é recheada de ilustrações. Geralmente, o sermão expositivo tem muitas ilustrações. E aí, o que você precisa aprender? A dividir, a dar pausas, a colocar um conceito, dividir esse conceito, dar pausa naquilo que você está falando e depois resgatar. Como é que geralmente a gente faz isso? A gente faz assim, né? Dividindo uma cena. A gente coloca uma cena do lado, e aí, agora vai ter a comparação, a metáfora e tudo mais. Depois você pode trazer essa cena e continuar, tá? Então, a língua de sinais é uma língua tão rica, tão bonita, que você consegue fazer isso. E é importante você dar uma pausa na cena, retira, você se coloca na pessoa do narrador, né, que é o pastor ali, então você não vai dizer o pastor está falando, você fala, eu vivi uma experiência. Você não aponta para o pastor, você é o pastor naquele momento. Então, mas ele é um homem, eu sou uma mulher, não tem nada, não tem problema. Você é a voz dele para o surdo naquele momento. Então, você não aponta, o pastor falou, não. Eu falei, ou eu vivi uma experiência assim, assim, assado. Você é a voz do pastor. Então, localiza, transmite essa ideia, depois que você fechou a ilustração que ele colocou, você traz de volta. Como se você estivesse pegando a cena e coloca aqui de volta. Se aquela cena tinha a ver com uma explicação, você geralmente espera, né, com a mão assim. Vou levantar um pouco aqui para vocês perceberem, né? Então, você está lá, você traz a ideia de novo, espera um pouquinho aqui, e aí volta a sinalizar novamente, tá? É uma forma de você dar uma pausa na pregação, no sentido de, opa, isso aqui está dividido, tem divisões. Então, entender o contexto e como essa pregação funciona é muito importante. Então, vamos dizer que o teu pastor prega com divisões, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Então, você precisa saber que esses pontos, eles seguem uma métrica, tá bom? Na comunicação, esses pontos seguem uma métrica. O primeiro ponto, geralmente, tem a ver com o ensino. O segundo ponto, geralmente, tem a ver com um entretenimento, que é aí que vem a ideia da ilustração. E o terceiro ponto é uma aplicação. Então, tenha isso em mente. Ele vai ensinar, ele vai ilustrar e ele vai aplicar. Geralmente, na aplicação, ele vai fazer uma pergunta. Então, quando você estiver sinalizando, é importante você ter isso na mente. Ele vai ensinar. Então, a tua postura precisa ser uma postura que tenha um pouco mais de seriedade. Você está ensinando. Aí você separa, né? Coloca aqui do lado, depois você resgata, porque ele vai fazer uma ilustração, você precisa se colocar no lugar dos personagens que ele está evocando na ilustração.
Ah, eu conheci um cara que pescava. Você automaticamente tem que imaginar, entender como é esse cara que pescava, qual que era a postura dele, coisa e tal. E aí vai fazendo essa execução da interpretação aí. Alguém falou que está sem intérprete, não está, é que ainda não conseguiram colocar intérprete. Ah, apareceu, voltou aí, Thaís, vamos lá. Então, a gente tem essas colocações que são precisam ser feitas no sentido de compreensão da pregação, nesse espaço da pregação. Então, localiza, coloca do lado, faz a ilustração, volta novamente para você ser esse interlocutor da mensagem, você é o pregador novamente. Então, esse enriquecimento da língua de sinais nos favorece no sentido de você colocar um ponto, colocar uma ilustração, fazer a aplicação, localizando em espaços diferentes, isolando esses espaços, depois resgatando tudo isso, tá? Então, se a gente vai fazer essa interpretação da pregação, eu preciso ter noção de como é que funciona essa pregação, tá bom? Então, é muito importante você ter pelo menos um esboço antes da pregação. Eu sei que para algumas pessoas isso aí é uma luta, né? Todo mundo fala, mas como assim o pastor manda para vocês? Sim, o pastor ele manda para nós na quinta-feira o texto. Então, na quinta-feira, eu já tenho hoje, por exemplo, já chegou no meu e-mail o texto da pregação do pastor no domingo que vem. E aí eu estudo esse texto, eu faço todo esse processo que eu falei para vocês, deixa eu estudar um pouquinho o contexto, porque às vezes o esboço não diz o contexto do texto bíblico. O esboço não vai mostrar as palavras-chave. O esboço não vai me mostrar que elementos eu posso utilizar, que tipo de classificador eu preciso usar na hora que ele for fazer uma ilustração. Quando ele coloca a ilustração, ele coloca uma ideia só, ele não conta a ilustração inteira. Então, nós precisamos ter acesso à pregação. Eu sei que para muita gente é muito difícil, mas insiste, persiste, pede, suplica, por favor, pastor, tenha misericórdia dos intérpretes. Manda a pregação antes, para você poder se preparar e estudar para fazer uma interpretação efetiva. Bem, eu vou começar agora a colocar, então, os elementos que eu uso para fazer as minhas interpretações de pregação, né? Como eu já falei para vocês, eu gosto muito de fazer a pregação, eu não tenho tanta preferência assim pelo louvor, eu faço, mas eu tenho um pouco de dificuldade de fazer louvor, porém, a pregação é uma coisa que eu sinto muito prazer em fazer e faço com bastante frequência, na verdade. Né? Além de pregar em Libras para os estudos no nosso culto aos sábados, eu interpreto aos domingos também para os cultos dominicais, né? Que nós temos 3 aqui na nossa igreja. Então, tem um 9, tem um 11 e tem um às 19. Então, as pessoas vêm, os estudos vêm, a gente interpreta, também está fazendo para a TV, e eu não interpreto todos, é óbvio, interpreto um culto só desse do domingo, mas eu estudo, me preparo bastante, até para eu ter algum recurso na hora de interpretar aquele texto. Então, eu vou dar algumas dicas de recursos que vocês podem usar para interpretar o texto. Bem, o primeiro recurso tem a ver com tudo isso que eu já falei para vocês, vocês terem um preparo prévio, conhecendo sobre o texto, a cultura de quem escreveu, a cultura e as expressões dos personagens, dividir ali os verbos, substantivos, adjetivos e saber que aquele texto vai ter uma ênfase geralmente nos verbos. Todo pastor vai escolher os verbos porque os verbos têm ou exprimem ação ou desafio para aqueles que estão ouvindo o sermão. Bem, isso você já tem na mão, você já pode se focar nisso. Outra coisa que é muito importante na hora de uma interpretação de um sermão é você deixar sempre alguém de apoio.
Então, fica ali esperto, já chama alguém que pode te dar um apoio no sentido de, não sei um sinal que foi usado. Ele colocou alguma coisa agora, um elemento novo agora, eu não sei. Você já combina um olhar, você já combina um levantar a sobrancelha, olhar. Não dá para, na hora, você ficar olhando assim, que é isso? Que é isso? Não, vai perder todo, perde todo a linha de interpretação, você já se quebra e quebra o raciocínio de quem está te vendo. Então, a primeira dica é tenha um intérprete de apoio. Alguém que fica sentado na sua frente e você já vai combinar com ele um olhar, um levantar a sobrancelha, para te ajudar em algum momento de aperto, algum momento que você está ali e não sabe que sinal ou que expressão realmente é aquela que ele está usando. Uma coisa que é muito difícil, por exemplo, quando pastor que gosta de usar termos em hebraico, em grego, né? Tem pastor que gosta de usar termos em hebraico e grego na hora da pregação. Aí é para acabar, né? Para matar. Você não sabe, você fica ali esperando e tal. Então, o segredo é você correr sempre atrás, não fazer aquela interpretação simultânea, mas você correr sempre atrás. Então, você dá ali uns 3, 4 segundos, ele começa a pregação, você tem um tempo maior para elaborar o conceito, porque a língua de sinais ela não é gesto ou palavra, né? É um erro que a gente comete, às vezes, tentar fazer cada gesto, cada palavra. Não, você precisa de um tempo para elaborar o conceito. Então, dá ali 3, 4 segundos, e aí você vai atrás do que ele está falando, exprimindo ou expressando os conceitos da pregação, as ideias da pregação. E aí entra um grande conflito, porque alguns de vocês vão ser treinados secularmente. E no secular, você tem que fazer exatamente o que é falado. Você não pode colocar as suas ideias, você não pode colocar as suas percepções. Mas eu recomendo particularmente que na igreja você se esforce para o surdo entender o que está sendo falado. Então, às vezes, você seguindo atrás, você entende um conceito, você percebe que ele não compreendeu aquele conceito, você fica um pouquinho mais, alguns segundos a mais, explicando aquele conceito. Por exemplo, um surdo que é novo, não conhece o sinal de Espírito Santo. Aí ele olha para você e fala, o que é isso? Aí você precisa explicar. Então, você gasta um pouquinho mais de tempo para que ele compreenda a mensagem. É esse o objetivo da igreja, é esse o objetivo da proclamação do evangelho em Libras. E aí você volta ao raciocínio junto com o pregador. Se você já tem essas manhas do contexto cultural, da palavra, do tipo de sermão que ele está pregando, fica um pouco mais fácil de você saber, sermão temático, então já ele volta para o tema. É sermão expositivo, ele vai ficar nesse versículo aí pelo menos uns 10 minutos no mesmo versículo, trabalhando, só depois ele vai mudar para o próximo versículo. Sermão textual tem a mesma linha. Sermão biográfico, ele está falando sobre Moisés, ele vai já falar uma outra característica sobre Moisés, né? Então, tem algumas manhas que é importante vocês pegarem hoje, para que na próxima vez que for interpretar, vocês vão já vir atrás, correndo, assim, o pastor está correndo, você está correndo um pouquinho mais atrás, mas para você conseguir absorver todo o conceito, toda a ideia, e transmitir esse conceito, essa ideia, da melhor forma possível. Bem, uma outra dica, além dessa de você correr atrás, ter ali o intérprete de apoio, é você também vamos dizer assim, se especializar em algumas técnicas que você precisa usar. Algumas pessoas gostam muito de usar classificadores, né? Isso é muito bacana. Então, se foca, estuda e aprende como fazer os classificadores. Nós temos, eu diria que dezenas de formas de fazer classificadores,
e você precisa ir aos poucos, se especializando em cada uma, sabe? Quando você começa a se especializar nessas formas de classificar ou de colocar o sinal de uma forma, eu diria que imagética, ou uma imagem mais clara, fica mais bonito até a tua interpretação e mais compreensível. Então, se especializa em uma técnica. Não pense que você, vou só estudar Libras aqui e já vou aprender tudo. Não, não é assim tão simples. Você precisa se focar em técnicas, tá? Então, vou me especializar aqui em classificadores, vou aprender a fazer isso. Não, já aprendi os classificadores, agora eu vou me focar e compreender como funciona, por exemplo, o visual vernacular, que é aquela forma que você ilustra de uma forma tão clara, que até quem não é libreiro ou quem não conhece Libras vai compreender aquilo que você está transmitindo. Então, se especializa no visual vernacular, pega um texto e fica treinando esse texto, a ponto de você não precisar usar aqueles sinais mais formais, mas você vai encenar de uma forma tão profunda, tão clara, que as pessoas que estão assistindo, estão te vendo, vão poder compreender aquilo que você está fazendo. Onde você encontra esse tipo de exemplo, esse tipo de sinal? Bem, você pode achar no YouTube, tem o Maurício que faz bastante isso, ele é da Bahia, se eu não me engano, o sinal dele, eu acho que é assim, né, Maurício? Ele é de uma igreja batista lá na Bahia, e ele faz muito a Bíblia em visual vernacular, né? Então é muito bacana. Você pode achar também em vários sites internacionais, o pessoal da China faz bastante visual vernacular, e a ideia é você pegar esse vídeo e você tentar reproduzir aquela imagem, aquela cena que eles estão fazendo. Isso é um grande desafio, mas é um desafio que vai aprimorar demais a tua percepção e a forma de você comunicar a língua de sinais. Isso é uma coisa que eu gosto muito assim de praticar, de treinar, e eu acredito que isso é algo muito importante. Uma coisa que você pode fazer para desenvolver-se também como intérprete no grupo que vocês têm de interpretação e tal, quando vocês forem estudar um texto bíblico, até para aprimorar e conhecer os sinais bíblicos, é legal vocês estudarem e desafiarem todo o grupo a contar, cada pessoa contar uma história sem usar sinais. Você não pode usar sinais, você vai ter que encenar essa história. Então, você vai ter que ensinar essa história num espaço de sinalização. Você não pode usar sinais, mas você tem que encenar a história num espaço de sinalização. Você vai, então, inserir na tua interpretação elementos teatrais, a tua expressão corporal, a tua expressão facial, algumas formas da mão, algumas configurações de mão que você pode usar, se proibindo de usar sinais, né? Então, você vai se forçar a criar mais imagens e transformar essa tua imagem em algo mais claro, mais amplo para aqueles que estão vendo, compreenderem claramente a ideia que o pastor está pregando e que você está interpretando. E isso precisa de um exercício contínuo. Então, meu conselho para vocês é se reúnam sempre, escolham, cada pessoa escolhe um texto bíblico que mais gosta, de preferência um texto onde tenham diálogos, onde tenham vários personagens, e aí você vai começar a inserir esses diálogos, esses personagens, na tua prática de interpretação. Mas como é que você faz isso se você não tem um grupo? Começa a fazer sozinho, te filmando. Então, você pega essa história, você faz a história em Libras, e aí você começa a retirar os sinais, a Libras, da história e colocar elementos visuais através das tuas expressões. E te filma. E aí você coloca o teu celular, agora fica fácil, né? Você coloca o celular e filma você fazendo essa história dentro de um espaço de sinalização. Nada de ficar andando 2 metros para lá, 3 metros para lá, e aí vem, se encontra e fala, faz as caretas, as bocas, isso e aquilo outro. Não, você precisa praticar isso num espaço de sinalização, para que quando você for interpretar de verdade, você tenha esses elementos dentro de um espaço de sinalização. Aí você vai se permitir, obviamente,
a compor, né? Você vai compor esse sinal com essa encenação. Você vai compor esses elementos mais formais da Libras com esses elementos informais da Libras e transformar a tua interpretação da mensagem numa interpretação mais rica, mais profunda, eu diria. E é interessante porque às vezes você está fazendo, está no meio de uma pregação e você olha um surdo chorando porque está compreendendo pela primeira vez daquela forma aquele texto, porque você está enriquecendo o texto, você está trazendo elementos que fazem parte realmente da comunidade, da vivência, da cultura do surdo. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que você pode fazer sozinho ou treinando em grupo para melhorar a sua interpretação é exageros nos seus marcadores não verbais, né? Nas suas expressões. Então, não sei se você sabe, mas nós temos sete expressões universais, né? E mais de 250 expressões que são características. Então, você tem 7 expressões que vão dar alguma ideia para aquele que está visualizando. E essas 7 expressões que você tem, elas precisam ser praticadas na hora da interpretação bíblica. Então, essas 7 expressões: alegria. Como caracteriza a expressão de alegria? Né? Você tem aqui, ó, esse pezinho de galinha, os dentes de cima aparecem, isso é uma verdadeira alegria, né? Aqui a minha está fingida, mas agora foi verdadeiro. Então, esse é um sorriso de alegria. Então, essa é uma característica universal. Onde você for perceber alguém mostrando os dentes de cima, o pé de galinha, o olho meio fechadinho e fazendo esse nariz, isso aqui chama bigode chinês, né? Esse bigode chinês, é uma expressão universal de alegria. Logo, se você quer transmitir uma ideia de alegria, não dá para você ser, tipo, mostrando o dente de baixo, por exemplo, com o olho assim, alegria. Muito diferente. Não vai compor a ideia, não vai casar com o que você está sinalizando. Então, estude as expressões universais. Tristeza, a sobrancelha levantada, aqui para baixo você tem essa parte meio, se chama depressor mesmo, né? Você faz assim. Então, a ideia de tristeza precisa estar casada com o marcador não verbal de tristeza, a expressão de tristeza. O desprezo é marcado com um sorriso pela metade, você faz assim. Isso é desprezo. Então, olhou e isso é desprezar alguém. Então, você não precisa necessariamente usar o sinal de desprezo, mas quando você traz essa expressão e olha para a pessoa e traz um pouco o corpo para trás, meneia a cabeça, né? Faz isso aqui, para um lado e para o outro, né? Fala sério, né? Você está transmitindo essa ideia de desprezo. A raiva. A raiva, você usa esse corrugador aqui de supercílio, né? E fecha aqui, ó. Fecha a boca, isso é raiva, porque os lábios diminuem e você parece que transmite mesmo alguma reflexão, alguma coisa mais raivosa. Então, a ideia é se você ir treinando personagens, usando perfeitamente essas 7 expressões universal, né? Então, é muito interessante você ir conhecendo, sabendo como elas se processam e, na sequência, ir aplicando na sua interpretação bíblica. Uma coisa que é muito bacana vocês fazerem também é aprender a explorar o teu espaço de sinalização. Às vezes, quando a gente está muito tímido, né, a gente vai interpretar, a gente está muito tímido, a gente tem uma tendência a fazer sinais muito assim, muito recolhido. Então, quando você estiver sozinho e for interpretar, você expande o sinal e você ganha até tempo. Ao invés de você fazer Jesus aqui, ó, Jesus, você tem poucos segundos para sinalizar Jesus. Se você faz Jesus, você ganha pelo menos mais 1 segundo para você elaborar a ideia que o pregador está transmitindo. Então, Jesus, se é alguma coisa, você pode até dar um intervalo aqui, ó. Jesus, aí está ali pensando, né, no que veio,
e anunciou, não é anunciou aqui, ó, e anunciou, olha, a palavra ecoando. Então, essa ideia da palavra estar ecoando te dá um tempo para pensar no próximo elemento que o pastor está trazendo, que vai trazer, porque às vezes você se desconectou por algum motivo, alguém levantou alguma coisa, porque isso acontece conosco também, de alguém chamar a nossa atenção e cortar aquele raciocínio. Então, Jesus, olha como é diferente, anunciou a palavra de salvação. Ó, bem longo salvação, entendeu? Então, Jesus, bem longo, anunciou a palavra. Não sei se vocês usam palavra assim, se usa palavra assim, como é que é, Thaís? Assim ou assim? Os dois, usa os dois. Então, Jesus, ó, anunciou a palavra de salvação. Olha a salvação indo lá longe, configurando bem. Então, expande o espaço de sinalização. Você vai ter mais tempo para elaborar a ideia que está sendo transmitida e entender o conceito e aí transmitir esse conceito. Uma outra coisa, uma outra técnica, uma outra forma que você pode usar também, e eu recomendo que você use ao se gravar, é trabalhar o design da tua língua, o design da linguagem. Né? Existe um conceito de design da linguagem que é muito bacana, que eu gosto, que isso é da área de design mesmo, mas eu tenho aplicado bastante na língua de sinais. É perceber como você configura os sinais. Então, a gente sinaliza, às vezes, meio que no automático. Mas como é bom nós ouvirmos pessoas que colocam bem as palavras, que sabem se comunicar, né, de forma clara, de forma ampla. Como é gostoso ouvir pessoas que se comunicam assim. E eu imagino que para o surdo é muito gostoso também ver pessoas que sinalizam bem, observando as configurações que estão sendo usadas, fazendo o sinal de uma maneira mais elaborada, mais dinâmica, mas mais trabalhadinha, mais bonitinha, né? Então, observar o design da linguagem é muito importante. Vamos fazer algum exercício aí, né, para não ficar só eu falando, que queria que vocês fizessem o sinal de vida, né? Geralmente faz vida assim, né? É isso aqui, né? Vida, vida. Ó, quero que vocês observem a configuração da minha mão, vida. O movimento, né? Esse ponto de articulação aqui, o movimento que eu estou fazendo e tal. Então, esse é vida. Vamos trabalhar um pouco mais o design dessa configuração? Eu vou fazer assim agora. Vida. Olha a diferença. Ó, vida. Olha a diferença. Vida. Conseguiram perceber a diferença? Quando você configura melhor, quando você trabalha melhor o sinal, a configuração, é como se você estivesse escolhendo melhor as palavras para se comunicar. É como se você estivesse escolhendo palavras que tenham um conceito mais abrangente para se comunicar. E aí você consegue transmitir uma ideia maior só fazendo uma escolha, nesse caso, uma escolha linguística, para que o surdo compreenda melhor a pregação que está sendo feita pelo pastor e automaticamente por você. Então, outra coisa que a gente faz, né? Ó, capítulo, né? Capítulo, versículo. Então, se a gente só joga aqui, ó, a mão toda espalmada atrás, ó, capítulo, aí fica mexendo assim, como se parece que a gente está até gaguejando, né? Então, ó, trabalha melhor, deixa a mão aqui, configura melhor o C, então, ó, capítulo, não precisa ser tão expansivo, assim, a gente só faz esse movimento para não confundir com Colossenses, né? Que é o mesmo sinal. Então, algumas pessoas até fazem capítulo, mas isso aqui é Colossenses. Então, se você puxa um pouquinho, capítulo, versículo, aí você pode até transformar num classificador a forma que você vai interpretar. Então, capítulo 3, né? Aí, ó, as divisões dos pontos. Versículo 1 até 35. Se você fizer, ó, capítulo 3, versículo 1 até 35. Não está errado também.
mas você tem que sair de um conceito e voltar para o conceito. É como se você estivesse falando a mesma coisa 3 vezes. Mas se você faz capítulo 1, versículo 2 até 15. Viu como parece que fica mais claro, fica mais enriquecido. Então, isso tem a ver com o design da linguagem, a comunicação sendo mais assertiva no sentido das colocações que você está fazendo. Não é errado fazer assim, capítulo 1, versículo 3. Não estou dizendo que é errado, estou falando que você pode melhorar as tuas articulações. Por exemplo, a gente usa o sinal de Jesus, né? Jesus, a gente faz, Jesus. Se você, de repente, começar a fazer uma pequena mudança, ao invés de fazer Jesus, você fazer assim, ó, Jesus, ó, Jesus. Tá vendo que a mão fica mais apresentável. A ideia do sinal é revelar essa ferida, né, de Jesus, aonde os cravos passaram. Então, você faz Jesus, tá certo, tá, gente? Não tem nada errado. Por favor, não me interprete mal. Mas eu estou dizendo, torne mais claro, torne mais bonito, transforme a língua em uma coisa mais apresentável, que mais encantadora, eu diria. Então, você, ó, Jesus. Olha a diferença. Jesus, Jesus. Percebeu a diferença? É uma diferença sutil, mas que faz um certo envolvimento, produz um certo envolvimento para quem está vendo. Mesma coisa você fazer, né, admirar, então você faz admirar, admirar, e você fazer admirar com a expressão de surpresa, que é essa, ó, sobrancelha levantada e queixo caído. Admira, olha a diferença. Muito diferente, né? Isso, então, são elementos que vão enriquecer na hora da sua interpretação de uma mensagem, de um sermão. Isso é preciso ser observado o tempo todo. Então, a minha sugestão para você praticar isso é você escrever frases que a gente ouve com frequência na igreja. Escreve frases que você ouve com frequência na igreja. E aí você vai se gravar fazendo essas frases. Aqui na nossa igreja, a gente ouve, por exemplo, muito, Deus é bom, a igreja toda fala, Deus é muito bom. Em outras igrejas, eu já ouvi o povo falar, Deus é bom, e as pessoas falam, Deus, quer dizer, em todo tempo, Deus é bom. Então, são coisas repetidas que a gente pode se gravar e copiar e melhorar o design da nossa linguagem. Então, ó, Deus é bom. Deus é muito bom, né? Nós poderíamos, obviamente, fazer Deus é muito bom. Porém, eu perderia tempo sinalizando um sinal que não precisa de muito, né? Eu não preciso fazer esse sinal. Então, ó, Deus é bom. Olha a expressão. Deus é bom. Deus é muito bom. Observe. Deus é muito bom. Viu a diferença? Vou fazer sem falar. Muito diferente, porque você deu um acento àquilo que você queria expressar, com um design da linguagem. Então, você acentua através da sua expressão, só que ó, a configuração também. Ó. Às vezes a gente faz Deus, né? Ó, com G até. Ó. Deus, bom. Então, bom, bom. Se eu faço, configuro bem, sei que aqui, ó, Deus. Eu sei que tem alguns lugares que estão fazendo Deus agora, assim, né? Deus. Como se Deus vindo para baixo. Bacana também, né? Não estou usando ainda, mas eu estou usando Deus. Deus é bom. Então eu venho, configuro direitinho, vou ali no elemento, onde é o elemento, o ponto de articulação, aí ele vai explodir, ó. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Então eu até o movimento, esse movimento tem que casar. Deus é muito bom. Então, ó, são dois movimentos da minha mão e do meu rosto indo para trás, aumentando o espaço. Quando eu tenho esse espaçamento, eu aumento o espaço, eu amplio, eu estou amplificando o significado do sinal. Isso é muito bacana.
Uma coisa que a gente pode também inserir na hora da nossa interpretação da pregação são elementos da semiótica, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas elementos semióticos na interpretação, eu sou muito fascinado por isso, que é você ter um símbolo, desse símbolo você tem o significante, Quer né? O manga? que se interpreta desse símbolo, e Quer você manga? tem o significado. O Hã? significado é como você vai Você faz sorazinho interpretar de o que palmito e alguém... tomatinho? Opa, alguém está falando aí? Eu tive um da manjericão, manjericão. Achou? Quando vai ter na corda sexta? Tá, que? 9 horas. Ah, tá. 9 horas, né? Vai certinho, né? Não. Alguém está 9 horas falando. Você que está falando 9 horas, fecha aí o seu microfone, por favor. Nivaldo. Acho que fechou, né? Legal. Obrigado, Nivaldo. Então, vamos estudar, vamos perceber como usar os elementos semióticos na hora da interpretação, né? Então, você já viu aí a questão do design da linguagem, de como você precisa melhorar a configuração dos teus sinais para que isso se torne mais claro. Agora, a gente vai pegar o símbolo, que é esse símbolo representado pelo sinal, e nós vamos manipular esse símbolo para que a interpretação dele por outras pessoas seja enriquecida, tá bom? Vamos pensar naquele símbolo que é mais comum, que é o de vida que a gente já fez. Olha, eu já não estou mais fazendo assim, com um O, né? Eu já melhorei essa configuração, estou mexendo aqui, fazendo a articulação direitinho. Só que eu preciso limpar a minha vida, eu preciso confessar os meus pecados. Então, ó, esse é o símbolo, esse é o sinal, né? Esse é o símbolo. Eu vou trazer para cá e eu vou transformar esse símbolo num objeto manipulável. Então, tem a vida aqui, eu vou abrir a vida. Olha, agora a configuração ela pode estar espalmada. E eu venho e retiro, olha a configuração, o pecado. Então, ó, retiro. Eu posso fazer antes para criar uma ideia mesmo. O pecado, estou vendo ali, eu vou retirar e eu vou tirar, ó, jogar fora. Vou jogar fora. Depois, o Espírito Santo vem, olha ele tocando na vida, mudou. Isso pode ser uma representação da glória, da pureza. Eu vou até baixar um pouquinho, limpar. Ele voltou a ser vida, só que olha o movimento que eu vou fazer. A vida está diferente. Ela tem outros elementos, porque o Espírito Santo tocou. Então está cheio de glória agora, cheio da presença do Espírito, uma vida transformada. Então, eu tinha só o sinal de vida, né? Ele estava aqui, ó. Eu já mexi no design dele, já veio para cá. Eu faço a mesma articulação, só que agora eu vou trabalhar esse sinal, tornando um objeto manipulável, né? Um signo, um sinal manipulável, né? Então, abrir, eu aqui para localizar, para saber o que eu estou fazendo, vou fazer o sinal de pecado, eu vou lá, retiro, jogo fora, limpo, né? Tá cheio de glória, o Espírito vem, toca, e aqui, ó, eu posso até fazer o sinal de mudou. E olha, a vida já tem um outro elemento. Olha que coisa legal. Olha que bacana. A vida ela tá mais dinâmica, tá cheia de Espírito. E aí eu vou seguindo as outras questões que têm a ver com a pregação. Por exemplo, eu tenho feito hoje, na hora do apelo, ao invés de eu fazer aceitar Jesus, eu estava pensando, na verdade, muito nesse conceito, né? Aceitar Jesus, aceitar Jesus. E aí eu comecei a assistir umas pregações em ASL, que é Língua de Sinais Americana, quero aprender esse negócio a todo custo. E aí eu estava percebendo como eles fazem. Então, é o nosso coração aqui, né? E aí você abre esse coração, e aí Jesus, ou Deus, vem e está aqui dentro agora.
Você quer aceitar? Eu acho que tem mais visibilidade no sentido de compreensão do que aceitar Jesus. O que é isso? Aceitar Jesus. É claro que eu aceito Jesus, mas você quer abrir a sua vida para que Jesus mude, ó, é diferente. Percebeu a diferença? Parece que fica mais claro, parece que tem um significado mais carregado, mais forte, mais intenso. Então você abre o coração, Jesus vem, entra, e você pode até fazer melhor. Então, tem um coração, né? A gente sabe o sinal de coração, esse aqui, ó. Agora eu já estou trabalhando bem configurado, ó. Eu já estou trabalhando o design aí da linguagem, no sentido, eu já abro esse coração, ó, o Senhor vem, eu posso fazer daqui na hora que ele toca, ele vem, ó, e toca, e eu vou mudando toda a minha vida. Na hora que eu fizer essa mudança de vida, eu vou expandir, ó, eu vou rodar, porque ele está mudando a minha mente, ele está mudando a minha vida, a minha história, e aí eu volto para essa referência, né? Que ele está aqui. E aí eu fecho como se ele estivesse agora sempre comigo. E continuo a desenvolver as ideias que têm a ver com apego. Eu tenho usado esse tipo de estratégia hoje, eu acho que tem ficado melhor no sentido da compreensão, do que simplesmente fazer aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus. Eu tenho usado também na pregação, geralmente os pastores falam graça, graça de Deus, e o conceito de graça não é um conceito fácil para a gente compreender. O ouvinte não compreende fácil, surdo não compreende fácil, não é um conceito fácil. Então, dependendo da localização que está sendo feita, se está relacionado à salvação, eu não faço sinal de graça, faço sinal de salvação. Então, o Senhor dá a salvação, né? Não é, foi pela graça. Então, o Senhor, ou o Senhor, não sei como vocês fazem Senhor aí, dá a salvação. Então, eu vou trabalhando, fazendo essas escolhas linguísticas, porque vamos dizer assim, que eu tenho um preparo teológico para que eu sei que isso não vai gerar uma heresia, né, com essa sinalização. Então, o que eu faço? O Senhor, né, ele está dando a salvação, que em alguns contextos a salvação está relacionada à graça. O Senhor está dando o perdão, ou o Senhor está perdoando você, ó. Ele vem de lá e aqui. Eu tenho a configuração, eu estou novamente usando um conceito semiótico, né? Eu podia fazer aqui, ó, perdão para criar uma referência, Deus está te dando. Mas iam ser muitos movimentos. Perdão, Deus está te dando. Eu já venho direto daqui, ó. Deus está te dando. Aí aqui eu abro e eu ofereço para todos. Então, Deus está te dando a salvação, né? O perdão. Perdão por ter falado salvação e não ser salvação, perdão. Então, Deus está te dando o perdão. Aí aqui eu abro para expandir, né? Você aceita? Olha a diferença. Você aceita o perdão? Viu? Não é você aceita o perdão. Deus está te dando perdão. Você aceita? Ele quer entrar, quer tocar, quer mudar a sua vida. O pecado, ele quer abrir, retirar tudo, limpar, o Espírito Santo encher. Olha como é diferente. Olha como é diferente com o Espírito. Olha como é diferente. Entendeu? Então, trabalhando esses conceitos, o conceito imagético, que é essa construção de uma imagem a partir dos sinais que nós podemos manipular, né, sem perder a essência dele. A gente sabe que todo sinal ele tem como formação algumas bases, né? Então, a primeira ali é a configuração da mão, é o ponto de articulação, é o movimento. Então, quase todos os sinais eles seguem três bases, né? A configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, né? A gente tem isso aqui para formar esse conceito de vida. Então, eu posso manipular, isolar a configuração de mão é a mesma. Eu trouxe para um espaço de sinalização, um ponto de articulação diferente. E aí eu vou abrir, vou manipular. Se fosse mente. Mente é a mesma coisa, né? Mente aqui, eu vou retirar, tá vendo? Eu vou
Vou permitir que Deus venha, toque e mude a minha mente. Ó. Mude a minha mente. Aí agora eu posso até usar uma base, como se o próprio Deus estivesse trazendo de volta tudo novo. Eu fico com aquele espanto, uau, novo. Então eu tenho a mente, ó, mexeu, né, o Deus vem, tocou, tá mais gloriosa, mudada, transformada, aí vem, ó, e coloca aqui. Entendeu? Então é novo, é uma mente nova, uma vida nova, uma mente nova, uma ideia nova, uma história nova. Então, tudo isso eu posso retirar o sinal, né? História. Eu venho, retiro, e aí eu vou ver aqui o que tem para trás. Então, a minha história, eu coloco um pouco mais para frente, para ter um espaço para sinalizar o que tem para trás. Aí eu venho com a outra mão, e ao invés de trazer para trás, eu deixo bem aqui. Aí, com o meu olhar, eu vou direcionar os momentos. Ó, puxa, 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 puxa. Eu estou separando, só fazendo marcações. Tá vendo? Eu estou olhando para toda a minha história. Esse aqui, ó, ruim, ruim. Então, deixa isso para lá. Esse aqui, ó, deixa para lá. E aí eu volto para esse momento. Daqui eu já trago de novo história. Então, como se eu estivesse dando uma pausa. A história, estou olhando aqui a minha própria história. Tem para cá, uau! E eu vou olhar de frente. Eu vou marcando. Ó, a marcação como eu faço. Isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Vários momentos. Eu vou marcando assim, ó. 2, 3. Então, eu vou marcando momentos. Ela está aqui. E aí eu volto para localizar novamente. E aí continua a história. E eu vou continuar junto com Jesus Cristo, né? Junto com Deus. Então, são esses alguns dos elementos que eu tenho usado para deixar a minha interpretação do sermão um pouco mais acessível no sentido da linguagem mesmo, comunicativa, mais assertiva, lutando para que pelo menos uns 20% do que eu interpreto seja absorvido pelo surdo, né? Na comunicação, a gente sabe que se perde muito no processo tradutório, nós perdemos muito, porque nós não estamos na mente da pessoa, nós não sabemos claramente a ideia que aquela pessoa quer transmitir. E isso quando você tem o esboço do sermão, quando você tem conhecimento daquele texto, quando você tem conhecimento sobre aquelas palavras, aqueles conceitos teológicos. E se você não tem? Se você não tem, é só pela graça de Deus mesmo que você interpreta. E torcendo para que o surdo entenda pelo menos 5% de alguma coisa que nós fazemos, né? Então, é muito importante esse primeiro momento que foi colocado aqui, vocês terem isso como base, o estudo da palavra, isso é imprescindível, isso não pode deixar de acontecer. Você todo dia lê a Bíblia. Você não pode não ler a Bíblia. Ah, mas eu não consigo ler. Faz como os deficientes visuais fazem. Eles não conseguem ler, então eles pegam o celular deles, eles colocam um aplicativo que chama YouVersion, que é uma Bíblia que tem áudio, e aí eles colocam ali o texto bíblico enquanto eles estão na cozinha, na sala, ou fazendo alguma coisa, estão ouvindo a Bíblia o tempo todo. Então, beleza, você não consegue ler, você não tem tempo, começa a ouvir a Bíblia, começa pelo Novo Testamento, vai em Mateus, fica ali uma semana ouvindo Mateus, vai para Marcos, você tem ali uma semana ouvindo Marcos, Lucas, João, você tem mais uma semana. O aplicativo é Bíblia online, né? Mas é da Life Church, a YouVersion, que é uma... Vou colocar aqui, vou escrever aqui. Que daí é mais fácil para você... Você coloca aí Bíblia, aí vai estar lá embaixo, ó, Life Church, e o nome da Bíblia deles é YouVersion. Tá aí, tá escritinho aí agora. Se você não achar, eu vou aí na tua casa achar para você.
Então, eu vou aí, Iraine, vou aí na tua casa. Se você não achar, eu vou aí na tua casa achar para você. E aí você coloca o texto e vai ouvindo. Ah, beleza, eu estou ouvindo, mas ouve e vai tentando sinalizar, sabe? Com aquilo que você tem de recurso de sinais. E aí, agora eu não vou achar. Muito bom. E aí você vai colocando isso com os recursos que você tem. Bem, gente, para hoje, né? Para hoje, nessa nossa pequena aula, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero sinceramente que esse bate-papo tenha sido proveitoso, né? Despertado curiosidade em alguns temas para vocês começarem a pesquisar, estudar, se gravar, começar a praticar essa interpretação da pregação de uma forma mais consciente, no sentido de, eu vou me especializar nisso agora, vou me especializar nisso. Então, é importante você saber que existem áreas que você pode ir investindo e aprendendo bastante para desenvolver-se na área da interpretação da pregação, tá? Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Eu queria fazer um pedido, tá bom? Eu acompanho um missionário no Japão e ele não é envolvido com Libras nem nada, mas eu tenho levantado pessoas, eu tentado levantar pessoas para orarem por ele, pela família dele lá no Japão. Tem como você ficar sabendo das informações no Instagram dele. Então, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, por gentileza, né, fazer missão comigo lá no Japão. E eu acho que uma coisa que é muito difícil no Japão é a quantidade de cristãos comprometidos em outros países pelo Japão. O Japão tem 0,3% de cristãos. 0,03, perdão, 0,03% de cristãos só em todo o Japão. Eu fico imaginando, às vezes, que é o nosso comprometimento. O comprometimento da igreja brasileira com o evangelismo no Japão é 0,03% também, porque nós não sabemos como fazer a obra missionária no Japão. E o TID, que é o nosso missionário que está lá no Japão, ele está desenvolvendo um negócio incrível, que é abrindo igrejas virtuais, e tem dado super certo no Japão. Mas eu tenho lutado para levantar intercessores, pessoas que orem pelo TID lá no Japão. Por isso eu vou colocar aqui o nome do Instagram dele aqui, eu vou pedir encarecidamente para vocês seguirem esse Instagram, né? É arroba... Cadê? É Sol Nascente, mas em inglês, né? Japão. Vou colocar aqui, então é arroba Risen Sun Japan, tá bom? Aí, ó. Então, vocês podem copiar isso aí, começar a seguir o TID, mas, acima de qualquer coisa, ore por ele, ore pela obra no Japão. Olá, sua mensagem não está aparecendo no chat. Não está aparecendo minha mensagem no chat? Não, Não, tá. inclusive nem a Bíblia que você mencionou apareceu. Apareceu para mim, apareceu Heisei Chun Japan, apareceu. Só apareceu aqui para Regina, eu mandei um direct para Regina, não sei porquê. Mas vamos lá, para todo mundo. Eu acho que tem que... Você foi a privilegiada. Vou colocar acho que da vai Bíblia ser o jeito também. ele vir mesmo procurar a Bíblia para mim, porque não apareceu. Viu só? Life Church, Bíblia Life Church. Muito obrigada, desculpa a brincadeira. Não, por favor, não precisa pedir desculpa, não. Tranquilo. É isso, gente. Então, se vocês puderem me ajudar nesse projeto de intercessão, de apoio a esse ministério lá no Japão, sigam o Risen Sun Japan aí da família Uehara, acompanhando essa turma aí e intercedendo e orando para que de 0,03% avancemos pelo menos para 1% da população. Nossa, o dia que chegar em 1%, eu vou fazer uma festa tão grande, porque eu sei que o evangelho está se expandindo e crescendo lá no Japão, mas nós precisamos da sua oração, nós precisamos da sua intercessão, porque se você se comprometer, pelo menos 1% do comprometimento brasileiro já vai mudar
a história do Evangelho no Japão. Então, segue lá, família Uehara, o Tídio Uehara, Romie Uehara e os seus filhos, que estão fazendo essa obra missionária no Japão. Muito obrigado a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero, sinceramente, que tenha sido muito rico e proveitoso para vocês. Obrigado. Pastor Adoniran, com certeza, maravilhoso aqui a sua presença conosco. Olha, teve vários pontos assim que eu senti um peso assim, uma leveza nos meus ombros, porque esse conselho que o senhor acabou de dar, no sentido de que o intérprete na igreja ele vai além do que interpretar apenas aquilo que ele ouve, eu faço isso. E às vezes a gente se sente, depois, né, que eu comecei a entrar em contato com essa técnica de que o intérprete não pode muitas vezes explicar, ele precisa falar exatamente aquilo que é dito e tal. E aí a gente fica, nossa, mas o surdo não está entendendo, eu preciso parar aqui e explicar para ele. E a gente fica naquela crise de consciência, né, do intérprete, né? Mas foi ótimo ouvir isso, porque realmente eu também sinto essa mesma necessidade de explicar quando, logicamente, não estou interpretando, o surdo está lá, não está entendendo, eu preciso parar e explicar para ele o que é, né, do que eu estou falando, né? Infelizmente, assim, a grande parte dos ministérios, né, centram, né, a sua atuação somente na interpretação, e isso deixa uma lacuna muito grande no ensino, né, dos surdos na igreja. Então, realmente, assim, essa questão, a necessidade da gente investir nisso, investir em ensino. Também me identifiquei, super identifiquei, pastor, eu também priorizo interpretar a pregação, desde sempre, exatamente por conta disso, porque há tanta carência, né, de ensino, muitas vezes o surdo, muitas vezes as pessoas perguntam, o surdo não se firma na igreja e tal, porque ele não tem ensino, muitas vezes, ou tem pouco acesso ao ensino, né, porque a gente tem várias opções, né, no sentido de ouvir uma pregação, frequentar determinados cultos. Hoje, eu acho que isso, a pandemia acabou favorecendo, porque os surdos conseguem frequentar cultos que antes não frequentavam, frequentar estudos bíblicos que antes não tinham tanto acesso. Agora isso está sendo divulgado. Eu também glorifico muito a Deus. Acho que foi um dos avanços aí também dos ministérios, essa acessibilidade aí maior, né, aos surdos. Mas muito grata por tudo, pelas seus conselhos, recomendações e ensinos aqui. E gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. A gente faz esse tempo de pergunta também. Queria saber se alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi falado. E gostaria de perguntar, aproveito que o pastor Adoniran está aqui hoje, não sei quando é que vai ser quando é que ele vai aceitar um convite novamente, não sei. Olá. Então, Já levantou. Ele falou, como a irmã tinha falado, ele citou bastante coisas que a gente ainda não tinha ouvido. E ele citou que são sete expressões, né, universais. Aí ele citou 1, 2, 3, 4. Você pode, por favor, citar as outras? Quais foram as que eu citei? Você citou alegria, tristeza, rancor e raiva. Beleza, então vamos lá. Surpresa. Acho que eu citei também depois surpresa, que é você levantar a sobrancelha e o deixar o queixo cair. Ó. Surpresa. Né? Então, surpresa é assim. Então, quando você for colocar ou for sinalizar essa ideia de surpresa, tem que estar casado com essa expressão, né? Esse marcador. E é interessante que você não vai estudar isso talvez alguns de vocês já estão fazendo ou vão fazer um dia letras livres, eles não apresentam esses conceitos, eu não sei porquê, mas são conceitos extremamente importantes para você fazer
uma interpretação que seja mais apurada no sentido de riqueza, né? Então, a surpresa, a alegria, a tristeza, né? Que é levantar aqui a sobrancelha, fazer um arqueamento da sobrancelha e a boca para baixo, então, tristeza, né? Desprezo, eu coloquei, né? Que é isso aqui. Sim, Raiva. você já falou. Raiva. Né, que você tem. Desconfiança, que daí você levanta um lado só. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí você coloca ali. Como assim? Né? E se você coloca mais um pouquinho, aperta mais um pouquinho ainda, você também tem a desconfiança. Na verdade, tem essas 7 bases aí, que são universais, mais de 200 expressões que você pode ir aprendendo, e aí depois você começa a ficar olhando para as pessoas assim, analisando as expressões e tal. Eu tenho um PowerPoint dessas expressões, eu vou mandar para a Thaís e ela vai mandar para vocês. Pode ser? Com foto, acho que vai ser mais interessante. Estão me ouvindo? Sim. Mais alguém? Mais alguém? Eu quero. posso Quero. perguntar? Aí depois eu pergunto, então. Tá bom. A minha pergunta é a seguinte, é que na minha igreja o pastor prega, ele lê a palavra, e aí às vezes ele conta uma piada, aí depois ele conta um exemplo que aconteceu com uma pessoa, daí ele volta para a pregação, aí ele conta às vezes outra piada, então dá uma mistura de muitos assuntos. Daí quando você falou para jogar para o lado, aí eu fiquei pensando assim, joga para o lado, volta, joga para o lado, volta. Como que eu poderia fazer nessa situação? Porque ele não leu o texto, essas pregações que você falou, expositiva, normalmente ele faz isso. Só que ele mistura muita coisa. Conta uma piada e tira sarro do irmão, aí volta para a pregação, aí fica uma confusão toda para interpretar. Qual que é a dica que você poderia me Uma dar? salada, né? Uma salada. Legal. Bem, quando você for fazer esse isolamento, né, essa separação de eventos ali, de cenas, então você separa um evento, aí isola esse evento aqui. O legal é você fazer também um movimento que a gente chama de shift. O shift é um movimento que você faz para dizer que é uma mudança de evento também. Além de você colocar esse evento num espaço, você pode fazer o shift, que é essa mudança aqui, ó. Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você volta para cá, já entendeu-se, ou já se subentende-se que aquele evento, aquele comportamento já cessou. Você voltou para o antigo comportamento. E você traz a história e continua. Então, esse movimento aqui, ó, que parece não tem muito sentido, tem todo sentido. A própria palavra shift é mudar, né? Mudança, quando você tem essa mudança de personagem, de discurso. Então, você vira e não precisa falar, agora ele está fazendo uma piada. É você tentar compreender a piada, a brincadeira, a apontação que ele está fazendo do irmão, e escrever ali o nome do irmão e apontar para ele e provocar ou brincar com ele e tal, contar a piada relacionada. Então, isso tem a ver com o movimento que você pode fazer aqui, que é o shift, né? Que você vai colocar situações e elementos diferentes só de movimentar aqui, ó. Movimentou para cá, movimentou aqui, movimentou aqui. E são 3 cenas diferentes. Olha para minha mão. Imagina que esse espaço é o espaço de sinalização. Quando você muda visualizando, tá vendo que a perspectiva muda? Aqui, ó. Mudou de perspectiva, né? E como você faz isso? Só fazendo isso aqui, ó, com o ombro, mudando com o ombro. Então, fazendo esse movimento, você está mudando de perspectiva, você está mudando de história, na narração de elementos. Então, é bem bacana você usar ou tentar usar esse tipo de ferramenta. Muito obrigada. Nada. Posso perguntar agora? Eu acho que eu posso. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação assim, quando o pregador, a pessoa que tá dando a mensagem,
ela fala muito rápido, fala muita coisa ao mesmo tempo. Como é que funciona essa questão do parar, vamos dizer, o surdo não entendeu o que está acontecendo ali. Aí você falou da atenção, realmente, que eu acho que é essencial para explicar o que está acontecendo, mas o pregador fala muito rápido, fala muita coisa ao mesmo tempo. E aí, como é que eu administro isso aí, de conseguir não me perder no que o pastor está falando e dar atenção ao surdo? Eu achei complicado. Isso eu queria saber. Quando terminar a pregação, você vai lá e fala assim, pastor, o senhor já pensou em fazer um tratamento fonoaudiológico? Acho que seria muito bom para o senhor. Bem pensado. Mas acontece mesmo. Por isso que eu disse que o ideal é você não fazer uma interpretação no mesmo momento, tipo, o gesto e a palavra, o gesto e a palavra, mas o gesto é ligado a um conceito que está sendo falado. Então, você espera um pouco, você sabe que ele vai falar rápido, então você pega o conceito e transmite as ideias conceituais, não tudo que ele está falando, porque senão realmente você vai se perder e você vai jogar conteúdo e o surdo não vai entender nada, porque nem os ouvintes estão entendendo direito, porque ele fala tão rápido, então você tem que usar o bom senso nessa situação. Não, espera lá, qual que é o meu objetivo aqui? É transmitir a mensagem a um surdo, então deixa eu compreender e eu vou transmitir aquilo que eu consegui absorver dessa fala tão desenfreada, aí, com tantos elementos e com tanta velocidade. Vou transmitir aquilo que eu estou conseguindo compreender. E aí você vai se esforçar para transmitir realmente o que você está conseguindo compreender. É um trabalho duro. Aqui na nossa igreja são 42 pastores, e cada pastor tem um estilo diferente. Então, os que pregam mais, a gente vai se habituando, vai fazendo dentro daquela linha que eles pregam. Mas os que não pregam tanto, e quando vão pregar, a gente não tem a mínima ideia como é que ele vai fazer, a gente também passa por esses apertos. É muito difícil mesmo. Então, vai atrás, não vai no lado, vai atrás do pastor, deixa ele falar e você processa a ideia. Isso vai ajudar em todos os sentidos, tanto para quando um pastor fala rápido, ou quando um pastor fala devagar, ou quando o pastor gosta de usar palavras em grego, em hebraico, essas coisas, você vai ter tempo para compreender o conceito e transmitir. Vai atrás, não vai no lado, né? Porque se você for do lado, pode ser que você realmente não consiga compreender o conceito e transmita uma ideia que não é aquilo que o pastor está pregando, aquilo que o pastor está falando. Tá? Entendi, obrigada. Ou a pastora, né? Vi agora que temos uma pastora aqui, pastora Silvia de Araújo. Mais alguém? Tem mais alguém aí com dúvida? Acho que não, né? Acho que encerramos aqui as dúvidas. Então, mais agradecimentos aí, pastor. E espero em breve contar com a sua presença agora lá no culto da igreja, falando aí desses multiministérios, né, que o senhor desenvolve e despertar mesmo a igreja em relação a isso. É algo que com certeza eu creio que vai ser abençoador para nós também. Só temos a agradecer aí ao pastor e esperar uma próxima oportunidade, né? E esperar também o material aí pelo WhatsApp, a gente vai botar no grupo e vai disponibilizar para o pessoal aqui do curso, tá certo? Então, desde já, agradecemos a todos que estão nos acompanhando aí no YouTube. Queríamos só encerrar essa transmissão com uma oração. Queria saber se algum aluno deseja orar. Pode ser surdo, ouvinte. Não sei se tem surdo aqui na sala hoje. Eu acredito que sim. Alguém? Ninguém? Vou deixar o pastor escolher. Pastor, escolhe aí, sorteia. Então, vamos lá. Vou colocar na fogueira aqui a pastora Silvia para orar aí por nós. Vamos lá, pastora. Amém.
Estou na mesma situação dos intérpretes. Por isso eu estou estudando. Vamos orar, então. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque estamos juntos aqui, ó Deus, aprendendo mais de uma língua para fazermos a evangelização, Pai, mostrarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e como Salvador da humanidade, seu Filho que se entregou por nós na cruz. Muito obrigado, meu Pai, que a cada momento desses de estudo, o Senhor tem nos ensinado para que os surdos não tenham perda, Senhor, da Tua palavra, não tenham perda do conhecimento que eles precisam ter para ir crescendo, Pai, espiritualmente. Nós te agradecemos pela vida do pastor Adoniran, ó Deus, que tem sempre dado tempo, Senhor, para o estudo, para ensinar outras pessoas, para ensinar os surdos, para ensinar outros intérpretes. E nós te agradecemos também, ó Pai, pela vida da Thaís, da Leide, ó Deus, que estão nesse projeto, para que nós possamos aprender, Senhor, porque muitas coisas que foram colocadas aqui, nunca vimos, Senhor, outras pessoas quererem doar o seu tempo a nos ensinar desta maneira. Nós te agradecemos muito, Pai, porque as pessoas têm colocado primeiro o orgulho na frente para ensinar, estão cobrando absurdos, ó Pai. E aqui a tua serva, os teus servos da igreja estão, ó Deus, disponibilizando para que possamos evangelizar. Só pediram uma oferta, Senhor, mas eu creio que a tua casa estará sendo construída, Senhor, em nome de Jesus, seja a oferta ou não seja, a tua casa vai ser construída naquele local. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.